Vamos juntos refletir sobre um tema, meus amigos. Maravilha! Obrigado, querida Elaine. Vamos juntos conversar sobre um tema que frequentemente eu encontro, infelizmente, de maneira presente na subjetividade de muita gente, só que pior, mais do que isso presente na subjetividade de muita gente, são essas pessoas justificando e atribuindo ser o seu direito o se sentir daquela forma e o alimentar aquela disposição dentro de si. É nessa direção que eu acredito que aquilo do qual nós vamos conversar nessa noite pode vir a se tornar o equivalente simbólico daquilo que, em relação ao corpo, a gente costuma denominar de doença autoimune. O que é uma doença autoimune? É uma doença que se favorece da própria imunidade para progredir no sujeito. É uma doença que se favorece da própria imunidade, que é o sistema de defesa do organismo, para progredir dentro do sujeito. Ora, quais são então esses equivalentes em termos psicológicos e que poderiam ser denominados como doenças autoimunes da alma? É a mágoa e o ressentimento. É a mágoa e o ressentimento. Embora pudéssemos tratar esses dois praticamente como sinônimos, eu, no entanto, gostaria de fazer aqui algumas ligeiras diferenciações. A mágoa, inclusive já se fizeram certos destrinçamentos etimológicos da palavra, apontando para a direção de significar uma má água, uma água ruim, mágoa, ou seja, se referindo a uma água parada que, pelo fato de não ter circulação, ela apodrece e se torna, portanto, prejudicial, seja para a aproximação, o que dirá para a ingestão. Se de fato o sentido etimológico da palavra é essa, sem sombra de dúvida que ela realmente se aproxima do significado que a ela eu gostaria de dar, porque de fato a ela pertence. A mágoa é quando ficamos estacionados na impressão recebida e deflagrada por algo que nos tenha sido feito e nos tenha machucado. Já o ressentimento ele já tem a ver com um modus operandi que se forma em cima de uma subjetividade que faz gestão de mágoas. É como se, assim como numa água parada, você vai ter a proliferação de inúmeras bactérias nocivas, assim, assim quem carrega uma mágoa dentro de si também vai desencadear inúmeros ressentimentos. Porque a mágoa presente
ela tem o poder de causar distorção no olhar. E pela fixação da pessoa na dor e na impressão negativa recebida por uma determinada experiência, aquela dor passa a moldar o seu padrão de leitura e interpretação de si mesma e da vida, deixando, portanto, a pessoa mais suscetível a ressentimentos. De modo que a sucessão de ressentimentos posteriores a uma mágoa de origem vai dando conta de aumentar o volume da água parada, ou seja, vai dando conta de, direta ou indiretamente, de aumentar a intensidade da atuação da mágoa dentro de si. De modo que uma pessoa magoada começa a ter uma sucessão de ressentimentos, de modo a fazer dela mesma uma espécie de catalisadora das frustrações e das decepções universais. Porque o mindset dela passa a ser o do ressentimento, ela fica ressentida. E aí, se a gente já for aqui já para uma análise mais etimológica da palavra, ressentimento é o sentimento sentido novamente como que algo da ordem de uma fixação. É como se aquele sentimento, se todos, todo ou boa parte do sentimento que brota espontaneamente do sujeito se tornasse uma espécie de gado marcado e exclusivo pela mágoa. Então, as reações do sujeito já saem com uma tonalidade afetiva emocional que carrega a chancela, o carimbo, a penumbra daquela mágoa no seu bojo. E isso está na maneira como a pessoa reage, se defende, responde, desconfia, agride, se defende, ou seja, está na maneira geral do modo como ela interage com a realidade. E isso vai ficando complicado porque quem com ela interage, por vezes sem a menor intenção de provocar aquele tipo de reação, se vê recebendo um tipo de resposta que carrega consigo uma conotação que vai para muito além do estímulo que ela criou. Indicativo que isso tem muito mais a ver com conteúdos que a pessoa está carregando dentro de si do que o que de fato ela se deparou em relação aos estímulos que partiram de você. Isso quando nós estamos falando de uma pessoa minimamente conscienciosa, porque na maioria das vezes a gente mistura a coisa toda e aí a gente fica magoado também, a gente leva aquilo para casa, aumenta e volta para a guerra, e nós somos uma sociedade que, em tese, vivemos para contribuir para o fomento das mágoas alheias. Tu me magoas, eu te magoo, nós nos magoamos, vós vos magoais, todos se magoam e, enfim, isso vira uma rodinha de hamster, né? E que vai assumindo desdobramentos infinitos. Até que no meio da trama surge alguém que descobre o poder miraculoso e extraordinário do perdão. Mas aí isso são outros 500. Isso daí é na parte quando eu estiver falando da solução. Portanto, quando eu estou falando de mágoa,
E aí eu quero voltar aqui para caracterizar melhor o que nós estávamos dizendo. Seria interessante também dizer que mágoa não é raiva, ok? Mágoa não é ficar chateado, tá? Talvez para a gente delimitar melhor o objeto aqui da nossa reflexão, creio que seja importante a gente dizer o que mágoa não é. Porque existe, né, vamos dizer, na positividade tóxica dos tempos nos quais a gente vive, onde todo movimento que não seja uma alegria gargalhante, que não seja uma felicidade poliana, então é tratada como patologia ou como demônio, a gente fica estigmatizando todos os sentimentos que não possuem um colorido assim tão evidente como sendo necessariamente ruim, desumano, ou como se fosse um fracasso, ou como se você não estivesse alinhado com o mindset da modernidade de uma pessoa bem-sucedida e habilitada para viver os desafios dessa vida. Não esquece isso. Vamos aqui botar o pé no chão e entender que a gente fica com raiva, que a gente fica chateado, que tem certas coisas que no modo como nos abalam, às vezes leva alguns dias para aquilo processar. Leva. É como você pegar uma pedra, por exemplo, e você joga ela numa lagoa parada de água, da água plácida e tranquila. Você pega uma pedra e joga ali. Blá! Você vai ter as ondulações. Você vai ter o impacto principal que vai fazer eclodir um jato de água para cima, espirrando em múltiplas direções. E depois você vai ter o irradiamento de ondas, né, sendo deflagradas concentricamente, de modo cada vez mais abrangente em relação ao seu ponto inicial de choque. Portanto, depois que você joga uma pedra, você vai parar e vai observar que vai levar um tempo até aquela água se reestabilizar ao seu ponto de placidez e quietude novamente. É a mesma coisa com a nossa alma. É a mesma coisa com a nossa alma. Uma vez ela abalada, ela vai repercutir aquilo. Ela vai repercutir aquilo. E aquilo vai irradiar. De modo que, às vezes, inclusive, é recomendável tentar não se tratar certas coisas de imediato, no calor das emoções. Aí já vão entrando certas recomendações de natureza pragmática e que favorece o sujeito uma melhor orquestração das suas intensidades, de modo a ele não ser atropelado por aquilo que ele tem dificuldade de controlar. Isso não tornará ele mais omisso, isso apenas otimizará a abordagem dele na direção não necessariamente de descarregar, mas de resolver o problema. Porque às vezes aí está o X da questão, né? A gente, diante de uma determinada contradição ou de uma contrariedade das nossas intenções, a gente tem que se perguntar se a gente quer extravasar ou resolver. Aí eu já ouviria muita gente me dizendo agora: eu quero as duas coisas, Felipe. Pois é. Tá aparecendo até o meu filho também, quando entra no shopping. Eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo. E aí a gente tem que dizer para ele: nem sempre a gente pode tudo, né? É o princípio de realidade freudiano. É como uma frase dessas de comédia, que eu sei que é de comédia, que tem aí no Facebook, que uma vez eu vi, eu achei engraçado, né? Da pessoa postando, ela colocou, como é que é?
Eu quero tanto ser uma pessoa espiritualizada, mas eu quero também dar umas bofetadas na cara de alguém. A gente quer, né? A gente quer tudo, né? Mas certas coisas elas vão funcionar de uma maneira antagônica e a dimensão que você alimentar vai ser a que vai crescer de modo a diminuir o lastro da outra. Mas enfim, o que aqui estamos dizendo é que aí você vai fazer a escolha, se você quer extravasar ou se você quer resolver. Tem gente que acha que resolve extravasando. Mas isso é uma constatação, ao meu ver, muito mais patrocinada pelo orgulho do que pela análise objetiva da realidade. Porque uma análise objetiva da realidade, de repente não no imediato, mas levando o contexto como um todo, vai ficar inevitável se chegar à conclusão de que extravasar ajuda muito mais a piorar a situação do que resolver. Principalmente quando se tratam de questões sistêmicas e complexas. E para resolver alguns problemas, a inteligência emocional ajuda muito. E aí nisso, meus amigos, até esse que vos fala está sentado na cadeira da escola da vida. Porque a gente nasce aprendendo e morre aprendendo. E vamos seguindo nessa direção. Mas isso daqui é só uma rua alternativa que eu entrei aqui, mas vamos voltar para a avenida principal onde nós estávamos, que é com relação à mágoa. Portanto, dizendo que mágoa não é raiva. Mágoa, ela não é, vamos dizer, alterações tópicas do humor. E que por vezes acontecem em função de certas situações específicas que a gente vivencia, em função de certas crises estabelecidas no presente. Isso porque uma coisa é a gente vivenciar uma ofensa tópica, delimitada no tempo e espaço, aconteceu ali, naquele dia e naquela hora. Outra coisa é a gente entrar numa espécie de estação de crise da vida. Ora, isso tem o poder de alterar a disposição, o estado de humor. E nisso nós não estamos falando de mágoa, nós estamos falando da lei de causa e efeito relativa ao fato de que a nossa alma ela é reativa por natureza. Mágoa, conforme estávamos falando, mágoa é água parada. É quando aquilo que começa como reação passa a se tornar o mecanismo padrão relativo ao modo como o sujeito passa a se sentir em relação àquela experiência, em relação àquela memória, em relação àquele acontecimento que ele vivenciou. Aí nós já começamos a entrar no endereço da mágoa. Nós começamos a entrar no endereço da mágoa. Isso porque a maioria de nós agimos pelo primado do sentimento. Sinto, logo sou. Sinto, logo sou. Portanto, se eu estou sentindo, é porque essa história ainda não acabou. É ou não é? Que a maioria de nós assim funciona. E isso aí não é só com a mágoa, não. Isso aí é com muita coisa. Tem gente que come o pão que o diabo amassou num determinado relacionamento, mas porque no fundo ela ainda se vê gostando da pessoa, ela acha que a história não acabou, porque ainda tem um sentimento. Os fatos, eles podem ser esmagadores na direção daquilo que está promovendo o veneno, a alienação, a distorção, a pauperização do ser,
mas porque tem um sentimento ali, aí isso valida tudo. Valida tudo, assim, sujeito, assim, a história não acabou porque eu tô sentindo. A gente faz isso com tudo, meus amigos. A gente tá num trabalho que tá estuprando a gente, que tá dilacerando a gente, que já levou a gente pro hospital 2, 3 vezes, mas porque eu sinto medo de sair, então eu não saio. A morte tá me comendo viva dentro daquele contexto, mas porque eu sinto o medo, eu não posso contrariar. E aí chegam muitas pessoas dizendo para mim: ah, Felipe, eu queria tanto não sentir o medo. Sim, pena que a gente não tem um interruptor, né? Chegar lá no interruptor e apertar assim, ó, clac, clac. Pronto. Eu falei assim: oh, meu Deus do céu, agora eu não sinto mais medo. Isso aqui eu estou só criando ilustrações para vocês visualizarem o que eu quero dizer relativo ao modo como nós funcionamos na maioria das vezes, ou seja, sob o primado do sentimento. Sinto, logo sou. O sentimento, ele passa a ser o absoluto daquilo que legitima a direção da nossa decisão e do nosso comportamento, mesmo que os fatos, mesmo que a situação, mesmo que o contexto esteja nos espancando com informações, indícios e sinais de que não é por aquele lado, de que aquilo não faz bem. Ora, com isso, por favor, me entenda. Eu não estou querendo demonizar o sentimento. Pelo contrário, sentimento é um tempero. Sentimento é o que traz a vitalidade, o contato, a vivacidade, o colorido para a existência. Mas justamente em função do seu potencial altamente significativo para a nossa vida e para a nossa existência, é justamente nesse terreno que muitos se perdem. E aí vamos voltar lá para a mágoa. Portanto, por esse primado do sinto, logo sou, porque determinadas pessoas não conseguem voltar para aquela memória ou para aquele acontecimento, e ela não consegue se sentir de modo diferente. Ela não consegue sentir assim uma ternura. A pessoa apanhou. E qual é a pretensão dela? A pretensão dela é que perdoar é eu me sentir invadida por uma ternura. Olha, meus amigos, eu vou dizer uma coisa para vocês. O dia que vocês apanharem feito um bandido, e no dia seguinte vocês estiverem sentindo ternura, o nome disso não é perdão, o nome disso é possessão. Vocês perguntam o nome da entidade, entendeu? Porque é contrassensual, você entende? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, entendeu? Porque não tem como você sentir isso. É o desencadeamento imediato da reação. Você passou por uma agressão, você passou por uma crise, você passou por uma traição, você passou por uma injustiça, você passou por um abuso. Portanto, o colorido emocional, o colorido sentimental que fica ataviado àquela lembrança, vai estar sempre produzindo um ressentimento. Um sentir novamente aquilo que se sentiu como trauma. Ressentir. Um ressentimento. Aquilo vai se ressentindo na gente. E a cada ressentimento agasalhado e abraçado,
vai, portanto, produzindo um aprofundamento da mágoa em nós. Um aprofundamento da mágoa em nós. E aí, se orientando na vida pelo primado do sentimento, sinto logo sou. Nossa, eu já vi familiares que passam 10 anos sem se falar um com o outro. 10 anos sem se falar. Inimizades onde as pessoas passam anos. Pais e filhos sem se falar durante anos. E por quê? Porque enquanto a pessoa não retorna aquela memória e não sente uma ternura, então ela acha que não perdoou. E porque ela acha que ela não perdoou, então ela entrega a sua imaginação passivamente a alimentar conteúdos na direção do ressentimento. E aí ela fica então só ressentindo e aprofundando dentro dela a mágoa. A mágoa. Porque aí vamos entrar agora no capítulo 2 da nossa live. Embora, meus amigos, estamos abreviando aqui muita coisa. Esse tema aqui rende bastante, inclusive quero deixá-los à vontade. Dúvidas, questões, depoimentos, escreve aqui pra gente, tá? Eu vou dar uma olhada aqui e a gente vai interagir, a gente vai conversar. E, inclusive pode até enriquecer bastante a nossa conversa aqui. Mas indo pro capítulo 2 agora, até porque eu tô vendo aqui o nosso tempo voa. Parece que quando eu pisco aqui já passou 10 minutos, pisco já passou 10 minutos e a gente vai tentando compilar as informações de maneira a torná-las minimamente inteligíveis e para elas, de uma certa forma, caberem aqui dentro desses 60 minutinhos que a gente tira para conversar. Então, indo aqui para o capítulo 2, estamos aqui falando sobre o primado do sentimento como sendo aquilo que mais favorece o modo como a mágoa e o ressentimento se aprofundam dentro da gente. Antes até de passar para o capítulo 2, deixa eu fazer um pequeno adendo aqui. A mágoa e o ressentimento, fazendo aqui uma breve recapitulação do que a gente acabou de falar, ela se aprofunda dentro da gente partindo de dois caminhos. O primeiro é esse que nós acabamos de citar, né, que é o agir pelo primado do sentimento, querendo pressupor que o sentimento passe primeiro para depois a pessoa se predispor a perdoar ou a mudar a mentalidade em relação àquela vivência. É o primado do sinto logo sou. E em segundo lugar, a mágoa e os ressentimentos se aprofundam dentro da gente partindo das nossas crenças equivocadas acerca da vida e acerca da realidade. Acerca da vida e da realidade. Isso porque nenhuma mágoa se alimenta de amor. Nenhuma mágoa se alimenta de bondade. Nenhuma mágoa se alimenta de fé no que é bom. Nenhuma mágoa se alimenta na benignidade. Mágoa, ela implica, embora não se reduza necessariamente, a mágoa implica raiva, a mágoa implica ódio, a mágoa implica um senso de justiça totalmente destituído
de misericórdia, embora extremamente embevecido de auto-vitimização. E tá aí. A mágoa, se tem uma fonte de onde a mágoa bebe, é da auto-vitimização. E é por isso que eu estava dizendo lá no início, e quem estava aqui já me ouvindo desde o início vai lembrar, relativo à associação que eu fiz de a mágoa ser o equivalente do corpo no que diz respeito a uma doença autoimune da alma. Porque a mágoa, o que é uma doença, aí aqui repetindo, para quem foi chegando depois, o que é uma doença autoimune sobre o corpo? É quando o próprio sistema que seria para defender, que é o sistema de imunidade, ele passa a favorecer a doença no corpo. A mágoa é a doença autoimune da alma, porque ela retira justamente aquilo que seria para engrandecer o corpo, a alma, o ser, o espírito, e utiliza na direção daquilo que envenena o ser. Como, por exemplo, existe muita gente que carrega e desenvolve mágoa dentro de si, e ela acha que isso é uma questão de justiça. De justiça. Ah, Felipe, ó, matar eu não mato, não. Me vingar objetivamente, eu não me vingo, não. Não vou lá jogar uma granada na casa, não. Mas eu não quero nem olhar na cara, Felipe. Eu não quero olhar na cara, e se passar perto de mim, pode ter problema. É um direito, é um direito. Isso vira uma concepção de justiça. E aí veja como uma prerrogativa que teria potencial para atuar na direção da vida, ou seja, justiça, ela passa a ser um conceito patrocinador da mágoa, que envenena o sujeito, seguindo na direção daquilo que eu estava falando lá no início, que é o que a mágoa, uma vez permanecendo dentro da gente, vai apodrecendo tudo na gente, mesmo sem que se tenha uma relação de causa e efeito direto com outros elementos, mas vai distorcendo o nosso humor, vai nos predispondo a uma leitura mais paranoica e agressiva na relação com pessoas, vai causando na gente indisposições relacionais, a gente vai ficando ressabiado até com a própria sombra, nós vamos virando uns viciados lambedores das nossas próprias feridas. Coitado de mim, ninguém tem pena de mim, olha o que fizeram comigo, e isso por conseguinte vai dando conta de alimentar predisposições depressivas, deixando a pessoa com gatilhos muito mais sensíveis na direção daquilo que fragiliza a autoestima, a autoimagem. Portanto, desconjuntando a estrutura subjetiva interna da pessoa todinha. Nessa direção, e aí voltando, mágoa. A mágoa, ela então se alimenta desses dois, basicamente desses dois caminhos que nós falamos aqui. O primeiro caminho é essa mentalidade, do modo geral, como a gente age, canonizando aquilo que a gente sente como o absoluto acerca do que a gente é. Sinto, logo sou.
Portanto, se toda vez que eu lembro daquela situação é assim que eu me sinto, então eu irei ressentir isso pelo resto da vida. E aí assim a gente se autossentencia, e aí inevitavelmente desse tamanho a gente fica. Agora, o outro caminho são as crenças equivocadas que a gente abraça como convicção, fazendo a mágoa operar como uma doença autoimune da nossa alma, levando prerrogativas que teriam um altíssimo potencial de colaborar para a vida, passarem a patrocinar a pulsão de morte dentro da gente, ou seja, a mágoa. Ou seja, a mágoa. Aí a gente fica ali, porque a gente está magoado com uma determinada história, a gente fica, se eu tivesse tido pais bons, eu seria tão alegre. Se eu tivesse, se fulano não tivesse me traído, sabe, eu até retornei para ele no relacionamento. Mas eu retornei porque pegaria mal ficar separado, ou daria um trabalho danado, ou seria um prejuízo no meu orçamento. Mas eu vou espizinhar esse sujeito pelo resto da minha vida, porque o que ele me fez, ele nunca mais me permitiu ser feliz. E aí a pessoa vai pegando essas convicções, essas interpretações, que passam a operar como crença, e essas crenças encurralam o sujeito na caverna da mágoa. E ali a mágoa se aprofunda, e a reação do sujeito na interação com a realidade vai virando uma sucessão de ressentimentos, onde de uma certa forma parece que tudo passa a corroborar a paranoia dela. Tá vendo? Não pode confiar, porque olha como é que fulano, aí ó, tá vendo, ó? Eu sei, ó. Aí ó, tudo isso daí não presta, ó. Aí vai generalizando, porque o mundo começa a ser lido e interpretado de acordo com aquela desconfiança, que passa a ser a ótica interpretativa da vida, onde pela via do ressentir daquela memória que ficou estereotipada e emocionalizadamente fixada dentro da pessoa, a pessoa sai significando tudo à volta dela, né? Como por exemplo, uma pessoa uma vez conversou, eu estava uma vez na clínica, né? E uma pessoa muito querida até, eu particularmente simpatizei, né? Tive uma troca positiva, mas foi um tanto quanto notório assim perceber a dinâmica dela no trato, porque ela havia esquecido a carteira no Uber, né? E aí já viu, né? Cartões, uma série de coisas, uma trabalheira danada, uma dor de cabeça imensa, né? E aí eu não sei vocês, mas é um pouquinho complicado de você conseguir acessar o motorista do Uber quando esse tipo de coisa acontece. O Uber, ele até dá lá um determinado canal, né, para você tentar contactar o sujeito, mas eu particularmente não conhecia. Hoje, até o pouco que eu sei, foi em virtude dessa situação que eu fui tentando lá ver com ele o melhor que a gente podia fazer para tentar contornar, né, aquela situação. Ele, quando se deu conta, aí ele ligou para a esposa para de repente tirar a dúvida de se porventura ele não tinha esquecido aquela carteira em casa.
E aí a esposa disse que não, que realmente não estava. Ele, poxa, então tá no carro. E ele vai tentando, e aí até que ele conseguiu contato com o motorista. E aí liga uma vez, chama, ele não atende. Liga uma vez, outra vez, chama, ninguém atende. Liga a terceira vez, chama, ninguém atende. Ele, aí, já levou minha carteira. Já levou. Vamos dar uma pausada aqui. Eu não sei como que está aí para vocês, mas aqui o aplicativo deu uma pausa por falta de algum problema no sinal. Possivelmente pode dar um delay aí para vocês, tá? Mas aqui já retornou, normalizou, tá? Graças a Deus a live não caiu, tá sustentando aqui. E com a graça de Deus, aí ó, o Jefferson já tá falando que ali tá normal. Que bom, Jefferson, que bom. Maravilha. Mas se despreocupem, meus amigos, essa live vai ficar gravada aqui no meu canal no IGTV e depois ela será transportada lá para o meu canal no YouTube, ok? Só deu uma picotada, né? Tá ok, perfeito, meus amigos. Então, vamos prosseguir com a graça de Deus. Então ele, Felipe, olha lá, levou minha carteira. É assim, Felipe. Esse mundo é assim. Aí você vê a pessoa já entrando na engrenagem de decepções do passado, de frustrações do passado, daquela atmosfera da mágoa, né? De vamos esperar o pior para que eu diminua a probabilidade de me decepcionar novamente e acabar me machucando. Essa é a mentalidade orquestrada pela ótica interpretativa da mágoa. E aí eu disse, poxa, mas será que não é o caso, de repente, de ele estar dirigindo e é por isso que ele, de repente, não está? Porque, de repente, se ele te deixou aqui e ele já pegou uma outra viagem um pouco mais adiante, isso eu aqui, pensando, pode ser que ele... Vai ser indelicado ele atender um telefone com um outro cliente dentro do carro. E aí ele estava me ouvindo assim, ó. Assim, Felipe, você vai me desculpar, mas com tudo que eu já vivi, eu já desaprendi a acreditar na humanidade, né? Não é isso não, ele levou minha carteira. E ele está lá tentando, Final das contas, final da prosa, ele conseguiu reaver a carteira. Ele finalmente conseguiu falar com o motorista. Depois até acho que de 1h30, até o motorista fez contato. Ele realmente explicou, ele estava numa viagem e é por isso que ele não pôde atender. E aí depois a pessoa, né, voltou lá, ele me explicou. Ele Felipe, mas essas coisas a gente vai desligando aos poucos na gente. Eu falei, sim, vai. Veja como que a psicologia da mágoa, ela tem a capacidade de ampliar o sofrimento em cima daquilo que por si só já é ruim. Porque é ruim perder a carteira, né? É ruim. É muito ruim perder a carteira. Meu Deus, esqueci minha carteira. Se eu esquecer minha carteira, Deus do céu, vai dar uma suadeira. Deixa eu ver se eu tenho até uma mochila aqui, que eu levo a mochila. Eu não vou morrer, não. Não vai me cair um pedaço. Mas dá um trabalho. Todo mundo sabe que dá um trabalho. É ruim. Mas a mentalidade da mágoa, ela torna tudo. Esse mundo é perverso. A gente começa a emular a nossa imaginação a partir do nosso próprio ceticismo em relação à vida. E a gente vai fazendo isso partindo da crença equivocada que quanto mais negatividade a gente passar a entender o modo como a vida funciona, mais a gente vai diminuir a probabilidade de se machucar, de se decepcionar, de se iludir. E a gente não percebe o veneno que a gente vai alimentando para o lado de dentro. E que na sutileza, no modo como isso vai contaminando a nossa maneira de raciocinar e ponderar a vida,
raciocinar e ponderar a vida, aquilo vai causando amplificadores de perturbações e agonias, sempre promovendo aquilo que por si só é ruim a algo desnecessariamente pior. E aí, por exemplo, se alguém aqui presente com a mentalidade da mágoa está me ouvindo, ela já estaria com uma certa coceirinha aqui pensando: ah, Felipe, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que agir que nem Poliana moça? Do tipo, o que era para aquele cara fazer? Era para aquele cara: não, Felipe, ele tá tranquilo, ele vai ligar para mim. Eu não vou nem correr atrás, porque eu acredito na humanidade. Eu acredito tanto na humanidade que esse sujeito daqui a pouco vai ligar para mim, porque a humanidade é paz e amor, né? Não é assim que a gente faz. A gente, para justificar os nossos mecanismos padrões, a gente cria extremos opostos, para de uma certa forma a gente justificar a maneira como a gente se posiciona. E não é disso que eu estou falando. Eu não proponho nenhuma mentalidade poliana moça. E para falar a verdade, vocês viram que eu não consegui nem chegar no capítulo 2 da nossa live, porque o capítulo 2 é como a gente lida com a mágoa, como a gente desfaz a mágoa. Mas está aqui já chegando aí nos minutos finais da nossa live, e o tempo vai ficar muito apertado para nós falarmos de como lidar com a mágoa, como resolver a mágoa em nós. Todavia, se pelo menos a nossa conversa hoje aqui puder ter favorecido, né, a possibilidade de a gente visualizar a coisa e perceber o malefício dela e o modo como ela, uma vez presente, ela distorce, ela transforma pulgas em elefantes, ela catastrofiza a vida. E mais, a mágoa, uma vez presente, ela fomenta em nós a sensação de que nós estamos por conta própria nessa vida. Você já viu isso? Grava isso que eu vou dizer para vocês. A mágoa, ela fomenta na gente a sensação de que nós estamos largados e ao léu nessa vida. Largados e pelados. Largados e pelados. Ninguém vive sob uma psicologia minimamente saudável e equilibrada em relação às suas dimensões emocionais internas, movida e orquestrada pela intensidade de um complexo de rejeição e de desamparo. Potenciais esses que são profundamente fomentados pela mágoa. Tá no discurso das pessoas, é só você parar. Ah, Felipe, é ruim, se eu não for assim, ó, me passa para trás, Felipe. É ruim, não posso não, Felipe. E aí a pessoa levanta canhões, bombas, metralhadoras para todas as direções. Porque a ordem da vez passa a ser se defender. E aí frequentemente ela está matando inocentes, mas ela vai justificando para ela mesma. É necessário porque se eu não zelar por mim, ninguém zela. É necessário porque eu não posso voltar a viver aquilo que eu já vivi, porque ninguém sente pena de mim. Ninguém sente pena de mim. Na hora do meu, ninguém. Então sou eu que cuido de mim. E ela vai matando. Ela vai atirando. E ela não está nem vendo a direção.
porque ela só está achando que ela está por conta própria e ninguém mais ela por ela. E isso, me desculpe, meus amigos, isso vira um inferno existencial. Porque ninguém mata inocentes impunemente. Aí já entra o capítulo 2, entra a culpa, que acaba se misturando na maçaroca da coisa. E aí a pessoa culpada, ela passa então a ter que enaltecer a sua própria auto-vitimização para justificar para ela mesma o porquê que ela matou um inocente, o porquê que ela ofendeu alguém que não tinha nada a ver com a história, o porquê que ela desferiu um golpe exageradamente desproporcional ao que ela recebeu a quem não tinha nada a ver. Então ela começa a alimentar a sua própria auto-vitimização como forma de estabilizar sua própria consciência, e isso vai virando um ciclo vicioso que faz dessa existência um verdadeiro inferno. Ah, você quer viver assim? Pelo amor de Deus. E aí, ó, eu tenho aqui o comentário da minha amiga Indiária, está excelente, puxa, que bom, Indiária. E a Renata, ela já coloca, sim, favoreceu sim, mas gostaria muito de assistir o capítulo 2, pois tenho muita dificuldade de lidar com o desfazer da mágoa. É exatamente assim. Renata, minha amiga, agora nós já estamos chegando nos 60 minutos, mas pelo que você está descrevendo, eu estou vendo aqui as palmazinhas da minha amiga Márcia, estou percebendo que vocês estão, então, graças a Deus, entendendo a natureza da coisa. Inclusive, na semana que vem vai ser muito importante que as pessoas assistam essa live. Ajudem a divulgar, compartilhem com seus amigos, e convidem eles para a semana que vem. Meu amigo Jefferson, se ele ainda estiver aqui, ele está pelo codinome de desenhador virtual. O Jefferson é o meu amigo que monta aqui para mim as divulgações das lives, tá? Inclusive é um excelente profissional, foi o criador do meu site, e eu sempre deixo aqui a divulgação do meu amigo. E aí, Jefferson, já temos então o tema da nossa live da semana que vem. Olha ele aí, ó, esse aqui, o desenhador virtual. Mágoa e ressentimento, parte 2, meu amigo, tá bom? E aí, querida Renata, meus amigos, nós vamos falar do capítulo 2 do nosso tema. Como lidar com a mágoa, como desfazê-la. Eu posso falar para vocês, é possível, ok? É possível. Porém, isso nos colocará no caminho da necessidade de uma atitude em fé. Uma atitude em fé. Mas esse conceito eu vou querer desdobrar melhor com vocês na semana que vem, né? Maravilha, meu amigo Jefferson, meus amigos, quero agradecer a presença de todos vocês. Eu acho positivo se eu já vou deixar aqui esse tema fervilhando na mente de vocês, mas isso é apenas para estimulá-los a vocês estarem presentes na nossa live da semana que vem, onde faremos a parte 2 desse nosso tema, e aí será focado em como lidar com a mágoa e os ressentimentos. E nos libertarmos para a direção da expansão da consciência, da progressão da nossa individuação, rumo à direção daquilo que seja a nossa melhor versão na vida, vivendo a vida em paz.